Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu gostaria de trazer para vocês um texto que se encontra no livro de Apocalipse, logo no primeiro capítulo. Para quem não conhece, Apocalipse é o último livro da Bíblia e é o livro da grande revelação que Jesus, recebendo de Deus, ele vai repassar essa revelação para que o seu anjo leve até o seu servo chamado João, que foi quem escreveu o livro de Apocalipse, e trata das coisas do fim dos tempos, Trata, por exemplo, da volta de Jesus para levar a sua igreja, trata do julgamento, que Jesus vai julgar o mundo, as nações, os povos, de acordo com a ação de cada um, ou seja, julgamento individual, Trata-se também desse livro do novo céu e da nova terra, do paraíso de Deus, do reino de Deus. Trata da condenação daqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Trata também da condenação do diabo, que ele já está condenado, mas que ainda não chegou o tempo dele estar na sua prisão eterna. Ele já é condenado, mas no livro de Apocalipse a gente consegue compreender como que isso se dará, de período por período, de tempo em tempo, para que tudo seja ali realizado dentro do padrão, digamos assim, dentro do plano que Deus estipulou, cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu devido lugar, na sua época. Então o livro de Apocalipse é o livro da grande revelação das coisas que irão acontecer, e algumas coisas, quando a gente para prestar atenção, de fato já estão a acontecer. Antes de trazer o texto que eu quero refletir hoje, eu gostaria de pedir que você se inscreva nesse canal, porque você vai ser avisado quando você ativa as notificações de todos os vídeos que vierem aqui. Então, quando eu colocar aqui um especial, eu colocar o capítulo 1, 2, 3, assim sucessivamente, você não vai perder. Você vai ter ali todos os capítulos e você vai ficar por dentro de toda a história. Então, vamos começar. Eu quero ler hoje com vocês o livro de Apocalipse, como eu já falei, o primeiro capítulo. Nós vamos começar a ler do versículo 9 em diante. Eu vou ler do versículo 9 até o versículo 18. Então está escrito assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, gente, esse texto a gente já pode começar a compreender. Vai falar que João estava em determinado lugar chamado Pátimos, era uma ilha para onde eram levados os presos, era uma prisão, e ele diz que ele estava ali por causa da pregação da palavra de Deus.
ele estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Né? A gente sabe que os cristãos são perseguidos não só de hoje, mas desde que Cristo começou o seu ministério, começou a atrair multidões, então os cristãos começaram a ser perseguidos, e a gente sabe que essa perseguição ela só vai findar com a volta do próprio Cristo, que vai vir para levar a sua igreja e para julgar e para fazer justiça ao seu povo e aos escolhidos de Deus. Então ele estava lá preso e ele vai ter uma visão. E nessa visão ele vai ver, dentre outras coisas, como ele mesmo vai falar, um semelhante a filho de homem. Essa expressão ela é muito conhecida na Bíblia como alguém que tem uma imagem ali semelhante, não é que seja, mas semelhante a um anjo, digamos assim, semelhante a um filho de homem. E a gente vê em outros livros, tá? Até mesmo no livro de Daniel, a gente vai ver, por exemplo, lá em Daniel 7, versículo 13, vai falar a mesma coisa, semelhante a um filho de homem. Aqui ele está falando de Jesus Cristo, e essa expressão é comum. E ele vai falar de algumas características que ele vai ver ali em Jesus. Como, por exemplo, ele estava vestido com roupas talares, vestes talares. Também é uma expressão muito conhecida para quem está ali familiarizado com os textos bíblicos, tá? Roupas bem longas até o chão, roupas talares. Você já deve ter visto em algum filme, por exemplo, bíblico, aquelas roupas que parecem camisolas, vestidos, digamos assim, uma peça única, que vai até o chão, compridas. E ele estava cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, ou seja, estava cingido, ele estava como mesmo que com um cinto, né, ali à altura do peito, e era de ouro. E vai dizer que a cabeça e os cabelos eram brancos como uma lã alva, eram muito branco, como neve, e os olhos eram como chama de fogo. Então tudo isso João viu, ele constatou na visão que ele teve. Vai falar que os pés eles eram semelhantes ao bronze quando está polido. E vai falar também que era como quando ele estava refinado numa fornalha, os pés de Jesus. E ele vai falar que a voz, porque nessa visão Jesus vai falar com ele, a gente vai ver isso adiante, era como a voz de muitas águas. Então você imagina, por exemplo, uma cachoeira que desce e cai num rio, né? Toda aquela água, aquele barulho, aquela coisa gostosa, aquela paz. Ao mesmo tempo é um barulho assim, é um som, na verdade, não um barulho, né? É um som que é muito diferenciado, é difícil você comparar o som de muitas águas com qualquer outra coisa. E ele vai falar mais, ele vai falar que na mão direita tinham 7 estrelas e que da boca saía uma espada afiada de 2 gumes, ou seja, tanto que cortava por cima como que cortava por baixo, 2 gumes, para mostrar que era uma espada afiada, poderosa e que não falhava. Se você pega uma espada tradicional que só está afiada de um lado, então vamos fazer aqui uma situação. Você está ali numa competição e você precisa de alguma maneira se defender ou atacar. Se você tem uma espada que ela funciona apenas de um lado, você não está com total ali defesa ou ataque ou habilidade, porque a sua espada ela funciona apenas de um lado. Quando, porém, você está com uma espada de 2 gumes afiada dos 2 lados, então você está mais apto, você tem mais capacidade, porque você consegue atacar ou defender dos 2 lados, porque a sua espada está afiada dos 2 lados. Então, assim era como que saía da boca, uma espada de 2 gumes.
e o rosto brilhava como o sol na sua força, ou seja, no ápice do sol, digamos assim, o sol de meio-dia, que a gente costuma considerar o mais forte. Então, o rosto brilhava como o sol na sua força, aquele ápice. E não à toa, quando João se depara com aquela imagem, com aquele ser, ele cai aos seus pés, como que se ele estivesse morto. Eu acho que todos nós, né, se nós nos virássemos e de repente nós víssemos um ser com essas características, a gente desmaia na hora, isso se não morrer. Não é algo natural para nós ter uma visão dessa. Então veja como João foi privilegiado, porque ele foi escolhido para receber essas revelações e para ver essas coisas e a gente vê que são visões celestiais, elas não são terrestres. Ninguém sai por aí vendo um ser que tem ali saindo da sua boca uma espada, olhos de fogo, pés de bronze, cabeça e cabelos brancos, voz de muitas águas. Ninguém vê essa imagem por aí. Isso é algo totalmente divino e celestial. Então João, ele foi totalmente privilegiado, honrado de poder receber essas revelações e poder ver e poder ter essas visões. Então ele cai como se estivesse morto, mas Jesus, ele vai, coloca a mão nele e fala: não temas, não tenha medo. É como se ele estivesse falando para João o reconhecer: sou eu, não tenha medo, sou eu. Ele vai falar: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto. Jesus vai mencionar a crucificação dele, que nós vimos há 3 vídeos atrás. Nós começamos a ver por conta da Páscoa. Nós vimos Jesus na última ceia, nós vimos Jesus quando foi preso, vimos Jesus quando foi sepultado, vimos Jesus no seu grande momento, quando ele ressuscita. Então aqui ele vai falar: eu estive morto. Quando você está, é temporário. Então Jesus, ele deixa claro aqui: eu estive morto, no versículo 18, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, ou seja, pela infinidade, e tenho as chaves da morte e do inferno. Deus deu autoridade para Jesus e ele tem as chaves da morte e do inferno. Isso fica muito claro para a gente compreender, e para as pessoas que não creem que Jesus ressuscitou, que ele morreu e ressuscitou, para a gente crer que nem a morte foi capaz de reter a Cristo, nem a morte foi capaz de segurar a Jesus. Por isso que nós vemos, se eu não me engano, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 55, aonde está escrito assim: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua recompensa? Onde está a tua vitória? Onde está a tua glória, morte? Porque nem a morte foi capaz de reter a Jesus. E tantas outras pessoas que em vida humana Jesus ressuscitou, para que mostrasse que ele tem autoridade e domínio sobre a vida e sobre a morte, porque Deus deu a ele autoridade sobre a vida e sobre a morte. Tanto que na volta de Jesus, na sua segunda e última volta, é Jesus que vai julgar o mundo, porque Deus deu a Jesus essa autoridade. Jesus foi morto pela mão dos homens, Jesus foi humilhado pelos homens, Jesus foi preso pelos homens, foi crucificado pelos homens, foi traído por homens, foi negado pelos homens, foi desacreditado pelos homens. Então, Deus coloca nas mãos de Jesus o julgamento dos homens, inclusive os que transpassaram Jesus. O mesmo que a mesma humanidade que condenou e matou Jesus Cristo,
agora será julgada, essa mesma humanidade será julgada pelo próprio Cristo. Porque, gente, Deus ele faz justiça. Quando acontece algo de ruim com a gente, o sentimento natural do ser humano é se vingar. Nós colocamos um vídeo aqui sobre vingança, tem eu acho que mais ou menos uma semana. Dá uma procurada aí que você vai ver. O sentimento natural do ser humano é se vingar. Porque você fez algo de ruim, eu vou me vingar de você. Só que Deus, ele diz para nós, não se vinguem, porque minha é a vingança. Eu é que vou retribuir. Então, duas coisas a gente precisa ter em mente, pelo menos duas coisas. Quando você se vinga, você está querendo tomar para si uma atribuição que é apenas de Deus, porque ele falou, eu é que vou me vingar, eu é que vou retribuir. E outra coisa que a gente precisa ter em mente, por mais elaborada que seja a vingança, por mais bem pensada, bem planejada que seja a vingança, nenhum ser humano é capaz de executar uma vingança tão bem elaborada quanto Deus. Nenhum de nós é capaz de se vingar na altura da vingança de Deus. Por isso que a gente precisa deixar para que Deus se vingue. Tem algumas situações que a gente vai precisar se defender, até mesmo às vezes por questão mesmo de vida ou morte, né? Ou para defender alguém que a gente ama. Tem momentos que a gente vai sim precisar se defender, mas não é desse ponto que Deus fala. É a vingança premeditada, calculada, aquela que você para, pensa, reflete, passa dias, meses bolando. Deixa que Deus faz, porque a vingança é dele. Ele vai retribuir e ninguém retribui como Deus. Veja só, Jesus ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, pelos judeus. Jesus ele foi negado, as pessoas não acreditaram que ele era filho de Deus, mesmo depois de ele operar tantos milagres. Inclusive ontem Deus ele estava me fazendo refletir algo, inclusive na hora que Jesus está na cruz morrendo, que acontece aquele grande terremoto, que o céu fica escuro, o sol enegrece, né, como que sangue, o véu do santuário ele vai se rasgar ao meio. Então nem naquele momento daquele terremoto e do céu ficando escurecido, nem aquele momento foi suficiente para que todas as pessoas que estavam ali crescem. De fato, ele era o Filho de Deus, nós acabamos de matar o Filho de Deus. Nem aquele terremoto foi suficiente para fazer com que uns e outros crescem. Muitos continuaram a negar que Jesus era o Filho de Deus, mesmo com o terremoto. Então, algo que Deus colocou no meu coração ontem à noite, eu divido hoje com vocês. Não é necessário, né, o tremor. Mesmo com o tremor, ele não é suficiente se não tiver o temor. Mesmo com o tremor, se não tiver o temor, nada é suficiente. Porque depois que Jesus foi morto, colocaram o corpo dele no sepulcro e ele ressuscitou como tinha prometido. Um grupo de judeus, daqueles homens, os principais sacerdotes, escribas, os mestres ali da lei, que não suportavam Jesus, morriam de inveja de Jesus, que maquinaram a prisão e morte de Jesus. Eles vão se juntar. E eles vão pensar o seguinte, que nós vamos fazer? O corpo dele não está lá. A multidão vai acreditar que de fato ele era o Filho de Deus. Isso pode acabar sobrando para nós. Isso pode acabar trazendo uma complicação para a gente, porque foi através das nossas mãos que ele foi preso e morto. Então, nós precisamos dar um jeito nesse sumiço desse corpo.
Então eles vão ali corromper os guardas romanos que estavam cuidando do sepulcro e eles vão bolar uma mentira. Olha, para todos os efeitos, vocês dormiram, de madrugada os discípulos de Jesus vieram, roubaram o corpo. E a Bíblia diz, até o momento que aquele texto foi escrito, que até aqueles dias aquela mentira era contada entre os judeus e ouso a dizer que muitos dos judeus que até hoje mantêm o mesmo pensamento, até os dias de hoje, ainda recontam essa mentira de que Jesus não ressuscitou. Na verdade, o corpo dele foi roubado pelos discípulos para dar continuidade a essa história de que Jesus é o Filho de Deus, quando na verdade Deixa eu desligar aqui para não interromper a ligação. A filmagem. Quando na verdade a gente sabe que aquilo ali foi uma grande mentira. Então a gente vê que a incredulidade ela é uma decisão. Não é um sentimento, é uma decisão. As pessoas simplesmente escolheram não acreditar em Jesus. Por isso que quando ele voltar para julgar, ele vai ser implacável. Ele não vai dar possibilidade de qualquer tipo de argumento. O tempo da salvação é hoje, enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto ele está disponível, porque quando chegar o momento em que ele voltar para julgar, aí acabou. Não adianta correr, não adianta se esconder, não adianta buscar a morte, porque aí vai ser tarde demais. Ninguém pode dizer que não teve possibilidade de ser salvo. Ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade de se arrepender. Olha quanto tempo que Deus está dando para a humanidade. Quando a gente pega aqui o livro de Apocalipse, lá no capítulo 1, versículo 3, vai falar assim: felizes aqueles que leem e que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que estão escritas nela, pois o tempo está próximo. Lá atrás já se falava que o tempo do cumprimento dessas coisas e a volta de Jesus estava próxima. Olha quanto tempo nós estamos aqui ainda. Deus tem dado muito tempo para as pessoas se arrependerem. Deus tem dado muito tempo para as pessoas crerem em Jesus. Quando ele voltar para julgar, não adianta tentar argumentar. Nenhum argumento será válido. O ser humano não pode justificar a si mesmo. Por isso que quem nos justifica é Jesus, é o sangue de Jesus. Então, gente, quando a gente vê essa passagem que nós acabamos de ler, do versículo 9 ao versículo 18, a gente vê um Jesus glorificado. Quando a gente volta lá no finalzinho lá de Lucas, como nós vimos ali, capítulo 24 e diante, a gente vê um Jesus preso, humilhado, esbofeteado, cuspido, chutado, com espinhos encravados na cabeça em forma de coroa, como um deboche, um escárnio. Ah, você não é rei? Então vamos colocar uma coroa em você. Colocam uma coroa de espinhos para encravar na pele e na carne de Jesus. A gente vê um Jesus pregado, um Jesus com o corpo ensanguentado, um Jesus chicoteado, cheio de corte no seu corpo, com a pele pendurada. A gente vê um Jesus aqui na sua lateral furada com uma lança. Então a gente vê um Jesus sofrido injustamente. Mas aqui, olha que maravilha. Isso aqui é um alento para o coração de todo cristão, de todo aquele que ama Jesus. Aqui nós vemos o Jesus glorificado. Aqui ele já não está com aquelas roupas ensanguentadas, mas ele está com vestes talares, cingido com um cinto de ouro. Aqui ele não está mais descabelado, com uma coroa de espinhos. Aqui ele tem os cabelos arrumados, brancos como a lã, como a neve. A gente não tem mais agora os olhos de Jesus inchados, com lágrimas, com sangue escorrendo. Aqui nós temos olhos como de fogo, como chama de fogo. Aqui não temos mais uma mão cravada com pregos,
mas uma mão com 7 estrelas. Aqui não temos mais um Jesus com uma voz de choro, de tormento, uma voz de dor, mas uma voz de muitas águas. Então aqui nós temos um Jesus glorioso e glorificado. É esse o Jesus que nós servimos. Quando você passou a servir aquele Jesus humilde, digo ali na sua singeleza, roupas humildes, a sua vida muito modesta, quando você passou a servir e aceitar aquele Jesus ensanguentado, sofrido, com lágrimas, com choro, com dor, você automaticamente recebe esse Jesus glorificado. Que a gente precisa compreender que para você participar da glória dele, antes você precisa participar da cruz, do sacrifício. Jesus ele falou: aquele que quiser vir e me seguir, pegue a sua cruz. Negue a si mesmo no sentido de todas as suas vaidades e vontades. Você precisa compreender que agora você precisa carregar a sua cruz. Não significa que Deus não vai realizar os teus sonhos se for da vontade dele. Deus quer nos dar o fim que nós desejamos. Mas significa que você precisa pegar a tua cruz e assumir ali a cruz que Deus tem para a sua vida. E ela é diferente para cada um de nós. Então, para você participar da glória de Jesus, para você participar de quando ele vier para levar a sua igreja para o paraíso de Deus, para o reino dos céus, para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem nos prometido, para que você receba essa recompensa, você precisa antes tomar a tua cruz e aceitar esse Cristo que morreu para que hoje você pudesse viver. Então, a mensagem de hoje é uma mensagem que você precisa tomar uma decisão enquanto a porta da salvação está aberta, enquanto ele está disponível, porque chegará um tempo em que ele não estará mais disponível para salvar. Aí vai ser o tempo de cumprir o julgamento. Quem o aceitou em tempo hábil, ele vai levar para a sua glória. Quem rejeitou todas as possibilidades de salvação até aquele momento, então ele vai chegar com o seu julgamento, com a sua condenação. E não adianta falar, mas Senhor, Senhor. Ele vai falar, eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Porque no tempo que você teve para aceitar Jesus, você não aproveitou. Então, não perca tempo. A gente pode perder o tempo de uma consulta médica, a gente pode perder o tempo de um encontro amoroso, a gente pode perder a hora até mesmo do trabalho. Tudo isso dá para dar um jeito. Não perca o tempo da salvação, porque quando acabar esse tempo, vai ser o tempo de cumprir o julgamento de Jesus. E ai daqueles que não entregaram a vida a Jesus enquanto era tempo. Então, receba essa mensagem, compartilhe para outras pessoas também. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.